Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Com este canto de abertura somos recebidos para as nossas celebrações do 24º domingo do tempo comum. As leituras serão: primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 ao 9. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? O salmo é o 114. Vamos aprender o refrão para cantá-lo junto em nossas liturgias? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vamos lá? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. O nosso evangelho deste
domingo é tirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós? E vós? Quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o ser humano não se reduz à sua natureza, à sua materialidade espaço-temporal e nem a uma função, mas é uma pessoa. Por sua condição pessoal, o ser humano transcende a sua dimensão natural e material. Qualquer tentativa de reduzir a pessoa a um nível subhumano viola sua dignidade e o seu valor. A dignidade humana é um patrimônio sagrado e inviolável, pois a pessoa é a imagem divina na terra, segundo a tradição judaico-cristã. Deus é a magnitude fundante do ser pessoal, livre e social do ser humano. A pessoa humana é uma grandeza indefinível e mistérica. Assim como Deus o é, a pessoa é um reflexo do mistério de Deus. Assim, o mesmo respeito e a mesma veneração que se tem por Deus deve-se ter pela pessoa, sua imagem, representação. Veja o que nos fala Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI. Pessoa em Deus significa relação. A relação não é algo que se acrescenta à pessoa, mas é a pessoa mesma. A pessoa, segundo a sua essência, aqui existe só como relação. Por isso, pessoa é um sinônimo de relação. As duas realidades são simultâneas. Queridos, e por que eu estou dizendo isso a partir das leituras que nós ouvimos? Porque Deus, ele se revela a nós como pessoa. Primeira pessoa da Trindade, Pai. Segunda pessoa da Trindade, o Filho. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Então a Trindade se revela a nós como pessoa. E pessoa, como nós ouvimos agora, ela é relação. E o que é relação? Do latim, relação significa o ato de relatar ou narrar alguma situação, ou de trazer alguma coisa de volta. Também pode ser o sentido de trazer uma história, falar com alguém. Então essa palavra, ela significa, em todos os significados dela, é trazer alguma coisa de volta a algum lugar, a alguma pessoa ou à memória. Ou seja, voltar a levar ou trazer outra vez. Com o tempo, o significado da palavra relação mudou para a ligação entre duas coisas ou pessoas. A palavra relacionamento surgiu então para descrever o ato de relacionar com outra pessoa. Então, a pessoa, ela é relação. E relação significa trazer algo de si para outra pessoa. Eu recebo algo da pessoa, a pessoa me traz algo. Eu levo algo de mim e recebo algo da pessoa. Assim é o relacionamento, essa troca, esse contato.
Vamos aprofundar um pouco o sentido de uma pessoa aberta às relações? Um pensador chamado Martin Buber, ele vai dizer que o encontro entre o eu e o tu conduz ao nós. União de diversas pessoas independentes que alcançaram a mesmidade e a responsabilidade própria. O nós arranca o ser humano do anonimato e da impessoalidade. O tu estaria potencialmente orientado para o nós. A vida humana seria então, queridos, conforme nos diz esse pensador, um encontro dialógico entre duas existências pessoais que estariam em uma relação recíproca, realizando-se e reconhecendo-se um no outro. O fundamento da interpessoalidade, compreendida como comunhão entre pessoas, estaria na relação da pessoa com um Deus pessoal, visto que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus pessoal, que é relação entre pessoas. Relacionando-se com o tu humano, o ser humano se percebe aberto e relacionado com o tu divino. Deus é o verdadeiro tu. Aqui é um tu com letra maiúscula. Ele é o verdadeiro tu. Do verdadeiro e permanente eu do homem. A nossa relação com Deus, o eu e o tu, e o eu com o tu, a pessoa humana. Agora sabemos o que é pessoa e o que é relação, falado brevemente. Quero lembrar uma fala então do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que vai dizer: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma um rumo decidido. No seu evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as palavras seguintes: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Agora, o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com um Deus que vem ao nosso encontro. Isso ele falou na carta encíclica Deus Caritas Est. Documento de Aparecida, o seu número 29 vai nos dizer: conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Dessa maneira, a pergunta de Jesus para os discípulos de quem dizem que eu sou, interpela-nos a responder, na realidade, em primeiro lugar, quem eu sou. Quem eu sou? À medida da minha resposta de quem eu sou sobre mim, eu vou revelar o grau de intimidade e de relacionamento que eu tenho com Jesus. Quem ele é para mim? É um profeta? É um demiurgo, aquele que faz milagres? É um homem de sábias palavras? É meu íntimo amigo, em que me relaciono de verdade. Quem é Jesus? Quem eu sou? Por fim, lembro o que nos disse o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele dizia: ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da cruz de Jesus para a sua própria vida. A nossa relação com Deus é uma relação pessoal. E essa relação, nós trazemos algo de nós e recebemos algo de Deus. O que temos levado até Deus, o que temos trazido de Deus, Deus encarnado, Jesus Cristo, para a nossa vida. Quem é Jesus para você?
Vamos meditar bem mais nas nossas celebrações deste final de semana, então te convido a participar. Nos vemos lá para falar desse grande amor de Deus que se revela a nós como pessoa aberta ao relacionamento, e o nosso encontro dominical é esse encontro entre as pessoas divinas com as pessoas humanas. Até lá!